Olá, meus irmãos, eu sou o PH Pereira, do canal Teologizando. Não esqueça de antemão de deixar o seu like, verificar a sua inscrição, verificar o sininho de notificação, deixar o seu comentário, tá bom? Que isso é de extrema relevância para nós. Já tem algum tempo que um dos nossos inscritos solicitou que eu gravasse um vídeo discorrendo um pouquinho sobre a existência de Jesus, né? Será que Jesus existiu ou não? E para tanto, para o vídeo de hoje, eu gostaria de tecer, né, um comentário acerca da existência de Jesus. Ele existiu ou não? Em primeiro lugar, para um cristão professo que tem a Bíblia como a poderosa, inerrante e infalível palavra de Deus, nós somos seguros em afirmar o que a Bíblia afirma, tá bom? Se a Bíblia diz que Jesus existiu, para um cristão não há nenhuma dificuldade em crer nisso. Se ela diz e ponto final, tá bom? Então, para um cristão, ou seja, para nós, só o argumento bíblico, o argumento escriturístico, o argumento que provém da palavra de Deus já é suficiente, tá bom? Jesus existiu e acabou, tá bom? Mas se você quer provas, evidências, testemunho extra-bíblicos, tá bom? Nós temos também, tá bom? Nós temos cerca de 43 autores que falaram sobre a existência de Jesus. Desses 43, obviamente, 9 eram autores cristãos, ou seja, os apóstolos, que escreveram, narraram ou registraram os 27 livros do Novo Testamento, tá bom? Então, dos 43, 9 eram cristãos, mas nós temos historiadores que não eram cristãos. Por exemplo, nós temos Flávio Josefo, Tácito, tá? Que era um historiador, detalhe, romano, tá? Nós temos Plínio, Adriano, Trajano, imperadores romanos, Flegon, Marabar Serapion, Talmude, enfim, ou a lista é enorme de autores e historiadores não cristãos que registraram e comprovaram que de fato Jesus existiu. É interessante porque nós temos o testemunho de inimigos, de adversário dos cristãos, do cristianismo. É muito fácil eu escrever, eu registrar algo bom, tecer um comentário positivo e elogiando uma pessoa que eu gosto, que eu tenho em autoestima, né? Ou em grande estima. Mas eu vou ter dificuldade em tecer um comentário de uma pessoa que eu não gosto, que eu odeio, que eu me oponho a ela, né? Mas nós temos imperadores romanos, nós temos historiadores romanos que registraram acerca da existência de Jesus. Não foi somente cristãos, tá bom? Entre esses historiadores não cristãos, nós temos o testemunho de Flávio Josefo. Flávio Josefo não era cristão, tá bom? Um dos pais da igreja, chamado Orígenes, ele afirmou que Josefo não era cristão. Flávio Josefo, ele era um historiador judeu confiável, secular. E ele registra sobre Jesus, eu vou mostrar aqui para os senhores, deixa eu pegar aqui, esse aqui é um clássico, né? História dos Hebreus, de Flávio Josefo. Olha só, ele é bem volumoso. Na parte 1, chamada Antiguidades Judaicas, no 18º livro, página de número 832, olha o que Josefo destaca sobre Jesus. Nesse mesmo tempo apareceu Jesus, que era um homem sábio, se é que podemos considerá-lo simplesmente um homem. Tão admiráveis eram as suas obras. Ele ensinava os que tinham prazer em ser instruídos na verdade, e foi seguido não somente por muitos judeus, mas também por muitos gentios. Ele era o Cristo. Percebe que nós temos aqui um testemunho de um historiador que não era cristão falando sobre a existência do Cristo. Agora, é preciso deixar um adendo, pois a última citação ali de Josefo, dizendo ele era o Cristo, não
é provável que Joséfo realmente se referiu a Jesus como Cristo. Por quê? Porque o termo Cristo tem o significado de ungido, o escolhido, né? Era um termo que era usado entre os cristãos, tá bom? Joséfo não era cristão, como eu já destaquei aqui. Então, chamar Jesus de o Cristo era uma atitude, um costume dos cristãos, mas não dos não cristãos, tá? Além disso, Joséfo ele escrevia para os romanos, tá bom? Ele estava ali dentro do contexto e estava sob vigia dos romanos. E ele tinha que ter a maior cautela e o maior cuidado possível ao tentar usar qualquer termo, qualquer expressão usada pelos cristãos para se referir a Jesus na tentativa de tentar assemelhá-lo como o Cristo, ou como um Messias, ou como um Deus. Então Joséfo ele tinha que ter muito cuidado ao se referir a Jesus usando termos como o Messias, como o Cristo. Por quê? Porque os cristãos faziam isso. Então Joséfo tinha que ter cautela porque era uma questão da própria cabeça dele que estava em jogo, né? Então é pouco provável que ele escreveu isso. É mais provável nós afirmarmos que isso foi um acréscimo nos escritos de Joséfo, né? Para dar mais veracidade ainda, tá? Então, nós temos o testemunho sim. Aí você diz assim, bom, PH, mas é pouco, né? É são poucos escritos, são poucos historiadores narrando sobre uma personagem histórica, né? Tão famosa. Você não acha que é pouco? É pouco? É porque você não vive no contexto do século I, tá bom? No contexto do século I, o índice de analfabetismo era muito grande. As pessoas, a grande maioria delas, não sabia ler. Então, não havia necessidade de escrever tantos livros. Por quê? Porque no contexto do século I, o analfabetismo era muito grande. As pessoas não sabiam ler. E elas prezavam não pela informação escrita, não por registros, tá bom? Mas elas prezavam pela informação oral. Então, um passava para o outro. Olha, Jesus de Nazaré, ele era o Cristo. Jesus ressuscitou e assim por diante. Então, é por isso que nós temos no texto da primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, o apóstolo Paulo registrando que ele não apareceu somente às mulheres, somente aos apóstolos, mas ele apareceu para 500 pessoas. Então, eles prezavam pela informação oral, não pela escrita. É por isso que temos poucas literaturas, né? Se é que podemos dizer que são poucas, né? Falando sobre a existência de Jesus. Além disso, no contexto do século I, os primeiros cristãos ali, do tempo da igreja primitiva e tudo mais, eles criam que Jesus voltaria ainda por aqueles dias. Então eles não estavam preocupados em registrar, em narrar em livros, se Jesus existiu ou não. Tá bom? Eles não estavam preocupados em escrever grandes compêndios, tratados históricos, apologéticos. Eles estavam preocupados em passar aquela informação para outrem. Por quê? Porque eles diziam: olha, ele morreu, ressuscitou, mas ele nos prometeu que em breve, muito em breve, voltará. Então eles tinham tanta segurança e eles não estavam preocupados em narrar, em registrar, eles estavam preocupados em passar a informação adiante, fazer discípulos, converter pessoas, batizar pessoas e assim por diante. Tá bom? Se você pegar, por exemplo, um dos fatos mais marcantes do nosso contexto, tá bom? Que marcou o nosso presente século. Por exemplo, pensa num fato histórico marcante que impactou não somente o Brasil aqui, né? Mas impactou o mundo de um modo geral e que marcou na história. Pensa aí. Acredito que você é inteligente o suficiente para poder lembrar. Um fato histórico marcante que impactou o mundo e que abalou o mundo e tudo mais. Você pensou? Eu vou te dizer, as Torres Gêmeas. As Torres Gêmeas.
Você lembra? Abalou o mundo todo. Mas nós não temos, você pode pesquisar, nós não temos 43 autores narrando sobre esse fato histórico marcante e que marcou a nossa geração. Nós não temos. Percebe? Aí você pega Jesus, que um contexto de analfabetismo era muito grande naqueles dias, nós temos 43 autores falando sobre ele. E aí você pega hoje, com todo o desenvolvimento da nossa sociedade, o mundo evoluiu tanto, aí nós pensamos, as Torres Gêmeas, nós não temos tantos registros. Eu te desafio a procurar livros tratando sobre o acontecimento das Torres Gêmeas. Percebe? Jesus existiu e nós temos um exemplo na história também. Para os senhores entender, cerca de 65 anos depois da morte de Jesus, por volta ali do ano 100 depois de Cristo, tá bom? O número de seguidores era de 25 mil. Cerca de 200 anos depois, o número de seguidores de Jesus aumentou para 20 milhões, tá? E muitos deles eram perseguidos não somente pelo governo, não somente pelos amigos, mas eu vou descer um pouquinho mais. Eram perseguidos e entregues até mesmo pelos seus próprios parentes ou familiares. E não somente isso, eles também doavam a sua vida como mártir pela causa do Cristo, por defender o Cristo, por amar o Cristo. Agora a pergunta que eu faço é, se não existiu o Jesus histórico, né? Se o Jesus histórico de fato não existiu, se a Bíblia é mentirosa, se toda uma história foi forjada, se os 43 autores estavam errados e equivocados sobre a existência de Jesus, por que esse número de seguidores aumentou de forma assustadora e apavorante? Além disso, eles dariam as suas vidas como mártir em prol de um Jesus fantasma? De um Jesus que nunca existiu? Percebe? Jesus existiu. Nós temos texto bíblico, prova bíblica e prova extra-bíblica dizendo que Jesus existiu. Aí você diz assim, o velho argumento, eu não sei, eu não estava lá. Bom, já pensou se um juiz ouvisse toda a história ali no tribunal dos advogados e dissesse exatamente, e usasse a mesma argumentação que as pessoas usam, dizendo assim, eu não sei, eu não estava lá. Aí o advogado está ali diante do juiz e tudo mais, e está tentando provar a inocência com evidências claras, com provas suficientes, e aí o juiz argumenta dizendo assim, olha, eu não sei, eu não estava lá. Você imaginou? O que se faz para provar a inocência do condenado ali? É necessário buscar provas, buscar evidências. É necessário a polícia investigar. É necessário o advogado estudar. Se você argumenta simplesmente, de forma tola e ignorante, dizendo assim, eu não sei, eu não estava lá, você nunca vai descobrir os fatos. Você nunca vai descobrir a verdade. Você precisa estudar. Você precisa investigar. Você precisa analisar. Você precisa correr atrás das evidências. E não simplesmente cruzar os braços e dizer, eu não sei, eu não estava lá. Você é uma pessoa inteligente. E que pode buscar isso. Tá bom? Para ter uma ideia, você crê que Alexandre o Grande, o fundador do helenismo, ou seja, a língua grega, existiu? Você crê nisso? Pois bem, nós não temos tantos escritos ou tantos autores narrando sobre a existência de Alexandre o Grande. Na verdade, nós temos apenas fragmentos, note, fragmentos, de 2 manuscritos que datam cerca de 200 anos depois da existência de Alexandre o Grande.
E não são nem manuscritos, ou seja, cópias, né? São apenas fragmentos de 2 de manuscritos. E o Jesus nós temos uma gama aí de registros, de autores não cristãos também, narrando sobre a sua existência, tá bom? Eu argumentei aqui um pouquinho, mas somente a evidência da Escritura que Jesus existiu, isso já é suficiente para eu crer, afirmar, reafirmar e ser seguro em dizer: Jesus existiu. Tá bom? Não esqueça de deixar o seu like, meus irmãos. Abraço.